Muito bem, e já que o André falou de política, porque, querendo ou não, a gente também fala de política, porque afinal a cultura é um braço político. E se você acha que não existe política em desenhos, em filmes, em séries, eu te dou uma dica: tome a pílula vermelha e vá para a realidade. E hoje, neste dia 13 de maio, que é um dia simbólico, factual, o Laudelino vai dar uma aula pra gente também sobre o 13 de maio, mas antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, Laudelino. Obrigado pelo convite, obrigado pelo acolhimento, prazer, uma honra estar com vocês aqui, gosto muito do programa, gosto da audiência, tenho convidados aqui sensacionais, eu uso o YouTube como background de trabalho, né? Legal. Então, às vezes, você fica lá trabalhando e fica escutando vocês, tem outros canais e tal, então, aquele sentimento de que eu estou com amigos, porque vocês fazem parte do dia a dia, lá quando a gente está trabalhando também. Então, obrigado mais uma vez, vamos conversar. História do Brasil, temos aí quadrinhos, temos livros, muita coisa ao dispor de vocês, da querida audiência, que pode mandar pergunta. Pode mandar pergunta. Pode mandar chat, superchat também. Pode mandar superchat. Tem Pix também? Não temos ainda, não temos o Live Pix. Mas, ó, e esse 13 de maio? Um dia que deveria ser um feriado, mas não importa, né? Pois é, ele sumiu. 13 de maio subiu do calendário. Não sei se falaram nas escolas, não sei se falaram nos quartéis, não sei se a imprensa falou sobre isso. Um outro canal comentou aí sobre o 13 de maio. E cá estamos nós para não deixar a data passar em branco, porque é a data mais importante do calendário brasileiro de todos os tempos. Por que o 13 de maio é importante? Todo mundo sabe que o Brasil o Brasil foi construído com mão de obra escrava. Tá? Você pode pegar todas as estradas, todas as igrejas, todas as praças, tudo que for antigo no Brasil, você tem mão de obra escrava. Tirando o período ali de fundação do Rio de Janeiro, o primeiro escravo chega por aqui por volta de 1580, mas, por exemplo, o Rio foi tomado dos franceses em 1565. Então você tem várias obras no Brasil, Rio de Janeiro, Nordeste e tal, que não teve mão de obra escrava. Mas depois disso, de lá para cá, foi praticamente tudo, né? Então, a escravidão, você tem que perceber que ela na época, era tida como uma falha moral. Uma permissão que aconteceu, onde as pessoas, algumas eram a favor, outras eram contra. E a favor e contra era o início de tudo, era um tema moral, tal como hoje você discute aborto. É um tema antes de qualquer coisa, é um tema moral. Então sempre foi assim. O que aconteceu foi, ao longo do século XX, a sociedade brasileira começou a evoluir, melhorar sob o ponto de vista moral. Você tem a independência do Brasil em 1822, você tem uma família real que chega aqui no Brasil em 1808, que já era abolicionista, que já não curtia muito. Você tem declarações de Dom João contra, você tem declarações de Dom Pedro I contra, você tem uma atividade parlamentar brasileira a independência é 1822, a nossa primeira Constituição é 1824, 2 anos depois. Pedro I já tinha tentado colocar a abolição da escravidão, não conseguiu por conta a economia brasileira é dependente da escravidão. Então não conseguiram, mas o parlamento brasileiro ficou lá de 1824, mais ou menos ali em 1826, que foi a primeira ação, até 1889, cara, todos os anos tinha algum tipo de ação para reduzir, para tirar o impacto da escravidão. Aí falava, na Marinha não pode isso. Sabe quando você vai, tipo como se fosse uma regulamentação, você vai restringindo. Aí aconteceram 3 regências da Princesa Isabel. O que é uma regência? Pedro II foi um funcionário público que trabalhou 49 anos e só tirou 3 férias. Sendo que dessas 3 férias, uma foi para cuidar da saúde. Então eu posso dizer que ele tirou 2 férias. Gostava de trabalhar, hein? 49 anos. Trabalhava de 5 da manhã até as 22 horas. Quando ele saía do centro do Rio e ia para Petrópolis, o pessoal que trabalhava no centro do Rio falava, graças a Deus. Foi embora! Graças a Deus que ele foi, porque o cara começava cedo. Ele uma vez foi para Portugal, na cidade do Porto, tem uma igreja no topo de Portugal, ali bem na cidade do Porto, e 5 horas da manhã ele tocou a campainha do convento lá no negócio, aí uma freira cheia de remela no olho. Imperador, o senhor chegou cedo. Ele era desses, né?
Então, você veja que as imagens de Pedro II, ele, embora seja um cara de 50, 60 anos de idade, já estava parecido de velho. Trabalhar te desgasta. Resolver problemas te consome. É assim, sempre foi assim. E Pedro II teve que viajar para cuidar de saúde várias vezes, teve que viajar para... Foi para os Estados Unidos, 1876 foi para os Estados Unidos, porque os americanos estavam comemorando o centenário da independência americana. E ele tinha fundado no... Eu vou voltar para o 13 de maio, tá? E ele tinha fundado no Rio o Instituto de Surdos e Mudos, e ele foi convidado, o único monarca do mundo convidado para ir num evento americano de quando eles se livraram da monarquia inglesa. O único monarca convidado foi Pedro II, porque na época ele é considerado a segunda autoridade moral do planeta. Só perdia para o Papa. Tinha sido convidado várias vezes para ser mediador entre países. Uma pergunta de um aluno burro, né? Pois não, aluno. Cadê aquele cone? Eu vou deixar longe que você vai colocar em mim. Era nesse momento que o Brasil estava na frente dos Estados Unidos? Sim, né? Nesse momento. Isso é um negócio que é incrível, né? Teve um evento... Economicamente, na frente que eu digo economicamente. Não, assim, eu vou dar um exemplo. Nesse período, logo após a Guerra Civil Americana, o chefe da Marinha Americana, então eu não vou falar de coisas de brasileiro. Ele veio aqui aprender, eu vou falar né? dos americanos, porque os americanos disseram. Você encontra isso num texto chamado Remember the Maine. O pessoal pode procurar aí. Que o Maine foi um navio americano que explodiu ali na região do Caribe. Foi quando começou a guerra entre Estados Unidos e Espanha. Teve uma guerra, foram sabotados, os espanhóis explodiram o Maine. Então o texto é Remember the Maine, lembre o Maine, explodiu, morreu um monte de americano e tal. Nesse texto, os americanos contam, esse texto está disponível no site da Marinha Americana. Ele fala, o chefe da Marinha, da Armada Americana, pediu permissão ao parlamento para fazer um pronunciamento. Ele chegou lá e ele fala isso, ó, olha, se a nossa Marinha encontrar em alto mar a Marinha brasileira, nenhum navio de guerra americana volta para o porto. Olha o quão distante nós estamos hoje dessa afirmação. É inacreditável, mas isso é obra da República. Mas voltando ao Pedro II no centenário da independência, que tem uma história interessante aqui. Quando ele desembarca nos Estados Unidos, ele resolve conhecer um projeto. Lembra, ele fundou o Instituto de Surdos e Mudos no Rio. Ele resolve conhecer um projeto de um americano maluco lá que inventou um jeito do surdo conversar com o outro surdo, o mudo falar com outro mudo. Ele falou, eu quero ver isso. E ele vai lá na propriedade do cara, conhece o cara mostra como é que aquilo funcionava, que é a sementinha da Libras, que a gente tem hoje no Brasil. Até o pessoal de Libras, às vezes, não sabe disso. Isso está em Pedro II. Claro que a Libras de hoje não é igual a que ele conheceu lá, mas foi evoluindo, né? Hoje, a linguagem de sinais é muito característica de cada país. Então, eu adorava aquele período do Bolsonaro com aqueles caras do lado dele. Sim, sim. O Bolsonaro falou, vai se fuder, e o cara do lado lá fazendo em Libras, né? E você fica, caraca, eu não sabia que fazia assim. Eu não sabia que fazia assim. Você aprendia vários palavrões em Libra lá. Então, isso é característico de cada país. Então, o Pedro II vai lá, conhece o cara, contrata o serviço dele para ele trazer uns especialistas, mandar brasileiro para lá para aprender e tal, para o Instituto de Surdos e Mudos. E ele vai para a feira da independência, centenário da independência americana, porque era uma feira enorme. Mas pensa numa feira grande. Você tem uma ideia? A estimativa é que 1/3 dos Estados Unidos passaram pela feira. Ela dura meses. Que é uma feira onde todos os países do mundo são convidados. Cada um monta o seu pavilhão, mostrar sua cultura, o que você estava desenvolvendo, sua comida, como é que é a sua educação. Legal. Então, é uma baita apresentação, tá, de cada país e você passa ali semanas ali visitando aquilo ali, vários dias. Tal. Então, você tinha ferrovia, locomotivas sendo vendidas, você tinha equipamentos a vapor. Foi lá que lançaram pela primeira vez a máquina de escrever, o ketchup Heinz. Então, era feira de tudo, comida, máquina de escrever, locomotiva. E ele andando na feira, o Pedro II foi chamado para ser uma espécie de juiz. Ele ia julgar... Jurado, porque ele falava 23 línguas, dominava 17,
um cara que tinha dado aula na Academia de Ciências Russa em russo e sabia um pouco de todas as áreas. Era o que se chama de polímata. É um cara que entende... Sim, é igualzinho os líderes que a gente Não, tem hoje. igual. É muito parecido. Não tem nada. É uma tradição brasileira. É, a gente continua com esse mesmo nível, não perdemos nada. Nada, zero. Então, ele estava ali arbitrando, dando nota para todo mundo. Quando ele encontra no corredor passando o cara de Libras. E ele fala pro cara, ô, fulano, pô, o que você tá fazendo aqui, cara? Pô, tá, vai. Aquele, né, o jeito brasileiro. E o cara, ô, Pedrão, eu tava enrolado lá no instituto, lá com aquelas coisas lá, e eu quase perdi a minha inscrição aqui. E foi lá nos finalmente, acabando o período de inscrição, o meu stand ficou lá no final da feira. Eu tenho uns outros eventos lá, mas foi um prazer encontrar o senhor aqui. Ele falou, não. O que você tem lá? Não, tem eu quero conhecer. Aí os juízes que estavam com ele, a imprensa, todo mundo, mas, imperador, nós temos um roteiro aqui para seguir, tal. Aí, brasileiro, né? Espera um tantinho, rapidinho, eu vou ali, meu camarada, vou lá, já volto, eu quero ver o negócio dele lá. Peraí, tem tempo. Aí ele vai, chega lá no stand do cara, o cara chega para ele e fala assim, faz o seguinte, pega esse negócio aqui, mandou ele colocar assim, do lado da cabeça uma coisa. Aí ele ficou lá e o cara saiu correndo. Aí ficou o Pedro e a imprensa olhando o cara sair correndo. Aí, sem entender nada, e o cara lá de longe fala num negócio e sai no ouvido de Pedro. Ser ou não ser, eis a questão. Naquela época, a comunicação era só o telégrafo. Não se transportava voz por fio. E o cara conseguiu transportar voz por fio. O cara da língua de surdos e mudos era o Alexander Graham Bell. Ah, legal. Era o cara. Sim. Aí Pedro fala para ele, sai no jornal, né, grandão, assim, e o imperador disse, my God, it's talk. Meu Deus, isso fala. Tem capa de jornal grandão, assim. Aí Pedro contrata o telefone, dá uma baita grana do bolso dele e fala, você tem que terminar os estudos disso, porque eu tenho um país continental, eu preciso do telefone. Então, Graham-Bell fala na biografia dele, e tudo quanto é texto do Instituto fala, se não fosse o apoio de Pedro II, nós não teríamos o telefone como ele foi desenvolvido, tal. Foi o primeiro país do mundo, depois dos Estados Unidos, a ter o telefone, instalou no centro do Rio. Então, aí vida que segue. Aí, voltando, nessa viagem de Pedro, Isabel foi regente. Isabel, dentre, assim, você pega Pedro I, Pedro II e Isabel era a melhor preparada para ser a imperatriz, porque ela fez 3 estágios. A gente poderia falar, ela foi regente 3 vezes. Então, em 3 viagens de Pedro, ela ficou no poder. O Pedro II não ficou, não teve isso. Pedro I não teve isso. Ela teve. E ela teve todo ali, aquela base de ter tido o avô. Você já tem o império, você já tem as leis, você já tem parlamento, já tem melhor preparada. Então, o que aconteceu foi o seguinte, agora a gente conectando com a Lei Áurea, né? Era um desejo da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira naquele período, ela começou por conta de estudos, por conta da fé, por conta do entendimento do que era o certo e errado, a sociedade foi melhorando do seu ponto de vista moral e ela começou a rejeitar a escravidão. Então, a Isabel, com a viagem do pai, não que o pai não fizesse, era um momento de acontecer, porque todo mundo queria. E esse todo mundo queria é fácil de você demonstrar, porque o parlamento era, em sua maioria, composto ali por deputados ligados ao agro, ligado aos escravocratas. A maior parte do parlamento e do Senado eram de pessoas que eram escravagistas, tinham os seus escravos. E eles votaram no Senado unânime, e no Congresso foi 9 votos contra e, 120 a favor. Ou seja, os próprios donos de escravos votaram a favor. Porque eles entenderam naquele momento, sob o ponto de vista de moral, entenderam que a gente estava numa armadilha econômica. Eu tenho 700 mil escravos, é uma parcela enorme da população brasileira que não consome. A economia precisa de gente produzindo, gente trabalhando, gente gastando, gente comprando. Era ruim para a economia, ruim para formar mão de obra, tá? Porque você não tem a mão de obra especializada.
que é o cara que estuda, se forma, tal. Você não tem aquela mão de obra braçal que acaba pegando a economia e deixando ela presa no serviço braçal. A mão de obra braçal está disponível, o pessoal dava preferência para esse tipo de mão de obra. Então a sociedade foi entendendo isso. Começaram, por vários municípios no Nordeste, começaram a abrir mão da escravidão. Pelo centro do Rio, o movimento abolicionista entrava no comércio, falava, Manel, o dono da venda lá, você tem 2 escravos aí, pra quê, cara? Liberta esses 2. Aí o pessoal fica fazendo aquela pressão ali, liberta, e tinha gente da política junto, aí o cara fala, vou libertar os 2 já, estão comigo há muito tempo e tal. E professor, tem muita gente que fala que a igreja era contra. Sim. Como é que a igreja entra? Sim. Vou chegar lá. A igreja não só era contra, como tinha bula papal falando contra isso, proibindo a escravidão. Você pega no tempo lá dos jesuítas, aqui 1500 e pouco, já tinha orientação anti-escravidão indígena. O jesuíta no Brasil tinha era um arranjo interessante, porque o jesuíta vem com os portugueses. Só que o jesuíta não se reportava ao rei de Portugal. Ele se reportava ao Papa. E o Papa, na hierarquia, está acima do rei de Portugal. Então, quando o pessoal daqui no Brasil fazia alguma besteira com os índios, o jesuíta reclamava com o Papa puxava a orelha do rei e o rei puxava a orelha da galera aqui no Brasil. Então, a construção era interessante você ver. Desde 1500 e pouco já tinha as restrições para escravizar o índio, né? Depois que apareceram os negros. E lembrando também, os negros que vieram para o Brasil foram escravizados na África para os islâmicos. O comércio de escravos na África era um comércio islâmico. O português encostava o navio, comprava um produto e trazia para o Brasil, né? Então, quando chega ali perto do 13 de maio, você tem uma outra questão que é bastante comentada hoje de uma maneira deletéria aí pelos movimentos, que a Isabel não teve participação nenhuma, ela só assinou o papel. Quantas vezes já ouvimos falar? Só assinou o papel. Quando você vai ver o que a Isabel fez do ponto de vista da escravidão, porque dali do dia, existem vários sinais que eu posso comentar para vocês depois, de agradecimento a Isabel, mas quando você pega hoje quem está querendo contar a história, fala, não teve importância. Mas como é que não teve importância? Se teve... José do Patrocínio monta uma guarda negra de capoeiristas para defender Isabel e sua família, porque já teve ameaça de morte para ela, porque ela assinou a Lei Áurea. Por que se ela não teve importância, por que alguém queria matá-la? Queria bater na família? Não teve importância. Então, Zé do Patrocínio pega os capoeiristas do Rio, forma a guarda negra, e teve altas porradaria em vários momentos no centro do Rio, por conta deles defenderem. Às vezes ela tá andando lá, o pessoal quer atacar a carruagem e a porrada comia. É um negócio lindo. Imagina se tivesse um vídeo disso. Vai ser muito bonito de ver. Eu volto para Isabel já daqui a pouco. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer uma amarração política. Isabel começa a perceber na linha de aprovação da escravidão, da abolição, quem poderia atrapalhar. Quem ela pôde movimentar dentro de cargos de governo, ela movimentou. Ela foi conversar com os militares, foi conversar com autoridades religiosas, foi conversar com os fazendeiros, porque ela queria ter a garantia de que aquilo seria aceito, não ia ter uma reação. Mas qual seria, então, o intuito de tirar essa importância que a Isabel teve? Ela fez o House of Cards da Lei Áurea, só para quem já viu a série. Ela fez o House of Cards da Lei Áurea. O grande problema hoje é que o problema da escravidão do Brasil, para a esquerda, sob o ponto de vista da militância, ele foi um evento que teve início, meio e fim. Isso não serve para a esquerda. A esquerda precisa de temas fluidos e que não possuam uma solução. Então, quando você fala de consciência negra, você já tem o problema de explicar o que é. E não tem um fim. E ela não é um problema que tem uma solução. E consciência negra pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa, mas perceba, é apresentado como um problema. Se você tentar resolver, não tem solução. E eles usam isso como uma pauta que dá fundos, dá dinheiro, dá poder. Você pode jogar isso no seu inimigo. Você chama ele de racista. Exatamente. Por que você quer acabar com o dia da consciência? É isso, né? Você chama ele de racista. Pode ter gente que tá falando assim, esse cabeludo é racista que tá lá no Linhagem Geek, que é lá que ele tá falando. Então, o movimento, o militante,
o movimento marxista, que você regride lá, pega a Escola de Franco, pega lá o Instituto Marx Engels, pega toda essa turma que construiu isso que a gente está vivendo hoje, eles criaram isso como método. Se você comemorar o 13 de maio, você está comemorando um evento que é a coroação e a solução de um problema. O que você pode tirar dali? Nada. Você comemora. Mas eu posso jogar o 13 de maio em cima de alguém? Não. Eu posso conseguir algum dinheiro com 13 de maio? Não. Então não interessa para a militância. O pessoal que é sincero, hoje, o próprio movimento negro, o pessoal está percebendo isso. Muita gente de boa intenção dentro do movimento está percebendo isso, que foi uma falha. Não honrar esse momento onde, por conta desse trabalho dos abolicionistas, tem que respeitar. Luiz Gama foi um cara que era um advogado, um rábula, aquele advogado que não tem a formação, e que advogou e conseguiu libertar mais de 800 cativos, com o trabalho pessoal dele. Ele negro. Então, você joga a história do cara no lixo? Não, pô, eu queria ver séries, eu queria ver documentários sobre Luiz Gama, sobre os irmãos Rebouças, os abolicionistas, Nabuco, essa turma toda que batalhou muitos e muitos e muitos anos para conseguir aquilo ali. Eles ficaram tão felizes com o dia do 13 de maio, porque depois que a Isabel limpou a linha de aprovação, aquilo foi colocado numa sexta-feira, dia 10. Não, na sexta-feira, dia 11. Isso. E foi aprovado no domingo, dia 13. Pense no processo legislativo. A coisa estava tão azeitada que entrou na sexta-feira, foi aprovado no domingo. Passou pelo Congresso e pelo Senado em 2 dias. Imagina isso hoje. É impossível. Na época também era impossível. Não, depende. Se você tá passando alguma coisa para aumentar o salário, é de madrugada. É de madrugada, aprovado. Você tem aquele azeite, regulamentar né? as redes sociais. Isso é rapidinho. Mas aí tem uma genialidade também ali do gabinete que trabalhou com a Isabel. Eles foram muito inteligentes em colocar na lei só 2 artigos. E não é uma lei para você discutir. Sim, sim. Só tem 2 frases. Está abolida a Lei Áurea. Está abolida a escravidão no Brasil. Revoga tudo que for contrário a isso. Acabou, só isso. Não há o que discutir. Mas mesmo assim teve alguma discussão e tal. Quando foi aprovado no domingo, que era o 13 de maio, a população ficou sem acreditar, né, que aquilo estava acontecendo mesmo. Foi uma emoção tremenda, comemorou no Brasil inteiro. Vários dias de comemoração. O pessoal chegou para Isabel, o Zé do Patrocínio, e se ajoelhou na frente dela. Zé do Patrocínio, republicano, antimonarquista, caiu de joelho na frente dela e falou: a senhora conseguiu. A senhora conseguiu. Porque era a vida dele. Era o maior jornalista daquela época, era um negro. Aí o pessoal não fala do Patrocínio, não fala do Luiz Gama, dos grandes Joaquim negros. Nabuco, assim, são gigantes, né? Então, quando disseram para Isabel, você é a libertadora, a nossa libertadora, você é a redentora. Nós vamos fazer uma estátua para você. Isabel, a redentora. Aí ela fala, não, negativo. Redentor é Cristo. Quer fazer uma estátua? Faça o Cristo Redentor. No 13 de maio está a origem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Daquela estátua que está lá no cima da montanha. E hoje desconectaram a história do Cristo Redentor com o 13 de maio. A origem dele está lá.